Enoque, no homem que caminhou com Deus, em tempos antigos, quando a terra era jovem e o céu um pergaminho de mistérios, vivia um homem chamado Enoque. Ele não era como os outros, sua alma ansiava por algo além do tangível, do material. Enoque buscava a verdade nas estrelas e na suave brisa que sussurrava entre as árvores do Éden. O chamado celestial Enoque, sétimo depois de Adão, era um homem de fé inabalável. Ele andava com Deus, não em passos físicos, mas em um caminho espiritual de comunhão e profunda reflexão. Sua vida era um testemunho de retidão em meio a uma geração perdida em transgressões. A profecia certo dia, enquanto meditava sob o carvalho de Mamre, Enoque recebeu uma visão. O véu do tempo se levantou, e ele viu uma grande inundação que purificaria a terra. Mas havia esperança. Uma promessa divina de renovação e de uma descendência que traria luz à escuridão. Metusalém e a linhagem da esperança. Enoque ensinou a seu filho Metusalém os caminhos do Senhor. Metusalém, cujo nome significa o quando ele morrer, enviará, seria o portador de uma nova era. Ele viveu mais do que qualquer outro homem, um símbolo da paciência e da longevidade da promessa divina. Noé, o herdeiro da justiça. A linhagem de Enoque continuou com Lameque e, finalmente, com Noé. Noé encontrou graça aos olhos de Deus e foi escolhido para preservar a criação através do dilúvio. A arca que construiu não era apenas um refúgio, mas um berço da futura humanidade. O legado eterno. Enoque não conheceu a morte como os outros homens. Deus o tomou para si, um ato que selou sua fé e esperança na eternidade. Sua história é um farol para todos nós, um lembrete de que a vida é uma jornada espiritual, e que caminhar com Deus é encontrar o caminho para casa. Enoque, no homem que andou com Deus. Enoque é uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da Bíblia. Ele é conhecido principalmente por dois aspectos de sua vida, seu caminhar com Deus e o fato de ter sido levado aos céus sem experimentar a morte, o caminho da retidão. Enoque era o sétimo patriarca após Adão e destacava-se por sua comunhão íntima com Deus. A Bíblia menciona que Enoque andou com Deus por 300 anos após o nascimento de seu filho Metusalém. Esse andar com Deus é interpretado como uma vida de constante comunicação e obediência aos caminhos divinos. A ascensão em comum à vida terrena de Enoque foi relativamente curta quando comparada com a de seus contemporâneos, durando 365 anos. No entanto, o mais notável é que Enoque não morreu, ele foi arrebatado por Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24 afirma: Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Este evento extraordinário é um testemunho do seu relacionamento especial com o Criador. O legado de fé. Enoque deixou um legado de fé e retidão. Ele é mencionado na Galeria dos Heróis da Fé no livro de Hebreus, onde é dito que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Sua vida é um exemplo de como a fé pode nos aproximar de Deus e nos levar a experiências espirituais profundas. As profecias escritas. Embora a Bíblia não detalhe extensivamente as profecias de Enoque, ele é citado no Novo Testamento, na Epístola de Judas, onde uma de suas profecias é mencionada. Além disso, existem textos apócrifos, como o livro de Enoque, que, embora não sejam considerados canônicos, oferecem uma visão mais ampla sobre suas visões e ensinamentos. O impacto cultural e teológico. A figura de Enoque inspirou diversas tradições religiosas e culturais. No judaísmo posterior, por exemplo, criou-se uma tradição apocalíptica em torno de Enoque, onde ele estaria relatando os segredos dos céus e do futuro. Sua história ressoa até hoje como um símbolo de devoção e busca espiritual. Enoque é um exemplo de vida dedicada à espiritualidade e à busca pela verdade divina. Sua história nos encoraja a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a viver uma vida que seja agradável a Ele. Que possamos ser inspirados por Enoque ao andar com Deus em nosso dia a dia. Enoque é uma figura bíblica que viveu em um período muito antigo da história humana, conforme descrito no livro de Gênesis. Ele é mencionado como parte da linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, e é o pai de Metusalém. Enoque é notável por ter andado com Deus e por ter sido levado aos céus sem experimentar a morte, um evento único que destaca sua proximidade e retidão diante de Deus.
Contexto histórico de Enoque é um período onde a humanidade estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Não há muitos detalhes sobre os eventos específicos da época, mas é um tempo caracterizado pela longevidade dos seres humanos e pelo início da proliferação da maldade na Terra. Enoque se destaca como um homem justo em meio a uma geração que se afastava dos caminhos divinos. Além disso, no judaísmo posterior, Enoque se tornou uma figura central em tradições apocalípticas, onde ele é retratado como alguém que revela segredos dos céus e do futuro. Isso reflete a visão de que Enoque tinha um conhecimento e uma compreensão espiritual que transcendiam seu tempo. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre o contexto histórico específico de Enoque, sua história é um testemunho da fé e da comunhão com Deus, servindo como um exemplo de retidão e espiritualidade em um mundo que começava a se desviar do caminho divino. Bem-vindos ao Planeta Desconhecido. Eu sou Luiz Carlos Avelar, e é um imenso prazer encontrar vocês aqui mais uma vez. Hoje, tenho um convite especial para vocês. Que tal se juntarem à nossa comunidade vibrante? Inscrevam-se no canal, deixem aquele joinha que faz muita diferença, comentem com suas impressões e compartilhem com todos os amigos. A presença de cada um de vocês é o combustível que nos move a explorar os mistérios mais profundos. Hoje, vamos mergulhar na história fascinante e impactante de Enoque, um homem de retidão inabalável que caminhou lado a lado com Deus. Enoque nos ensina que a conexão divina transcende o tempo e o espaço, e que, assim como ele, nós também podemos trilhar esse caminho sagrado. A jornada é individual, mas a chamada é universal. Deus nos convida, dia após dia, a olhar além do horizonte terreno e a encontrar o divino que reside em cada um de nós. Por que, então, tantas vezes desviamos nosso olhar? A resposta pode estar na correria do dia a dia, nas distrações mundanas que nos afastam do essencial. Mas lembrem-se, é nas pequenas escolhas que fazemos que podemos nos alinhar novamente com o propósito maior. Agradeço por estarem aqui, assistindo e enriquecendo nosso canal com a presença de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos nos encontrar novamente no próximo vídeo, para mais uma aventura pelo desconhecido.